E fala galera, nós somos os Inconformados. E antes de tudo, dá um pause aí nesse vídeo, vai lá, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificações para você receber o nosso conteúdo. Beleza? E hoje nós vamos dar sequência nos vídeos, né, sobre a teoria do condicionamento, né, Vinícius? Isso, é a psicologia do condicionamento, Isso. né? A ideia dos dois primeiros vídeos que nós fizemos, né, é uma playlist. Se você não assistiu ainda, volta lá, assiste os dois primeiros vídeos, porque vai dar base para você não ficar perdido aí quando a gente for discutir a respeito dos exemplos atuais, né? Então, o que a gente fez? Rapidamente, né, um resumo. A gente começou explicando a teoria de Pavlov, que é um fisiologista russo, né, utilizando experimentos em cães para fazer mudança de comportamento de presos políticos na época da União Soviética. Sim. E aí a gente mostrou como que outras pessoas foram pegando o experimento de Pavlov e aplicando, né, novas teorias, sintetizando outras teorias também, até a gente chegar na mídia, certo? Sim. E aí o efeito da mídia, o efeito do mainstream nas ideias do povo hoje em dia, certo? É porque a mídia, ela dá ganho, né, pro negócio. Sim, né? ela dá amplitude. Proporção, dá amplitude. E você falando aí, me veio na cabeça, né, já entrando no assunto, né, que como a gente está enxergando hoje, né, na atualidade, essas contradições, né, aí me fez lembrar a OMS, que é um órgão, né, de cunho global, que está acontecendo várias contradições, né, não sei o que o Anselmo tem a dizer, se você tem um outro exemplo, ou se você quer continuar a questão da OMS, porque a gente vê que nem, vamos usar máscara, a máscara proteger, não protege, né? E tem, aí daí por diante, vai uma série de coisas. Dessa forma, né, essa forma de condicionamento que fizeram, isso muda até o comportamento, né, das pessoas, né? Sim. E tira até a própria liberdade, né, das pessoas, porque por mais que o vírus, né, que a gente sabe que ele é real, né, a gente sabemos que está fazendo muitas vítimas, mas será que isso não teve uma proporcionalidade maior, né, do que poderia... Mas quer ver, ó, só pra proposital? gente exemplificar legal, que eu acho que ficou meio não ficou muito claro, vou dar alguns exemplos de contradições que a gente tá vendo nessa pandemia, né? Alguns médicos, eles falam sobre o tratamento precoce, né? Tem outros falam que outros médicos, né, que também são profissionais, falam que o tratamento precoce não adianta nada. Alguns são mais do lado da vacina, outros não. Alguns falam que o lockdown funciona, outros não. Então, assim, é uma enxurrada de exemplos contraditórios, né, que causa esse condicionamento nas pessoas, né? As pessoas ficam sem saber o que fazer. Porque a ideia, eu acho que sim, esse exemplo é perfeito porque a ideia do experimento de Pavlov era justamente quebrar as cadeias de raciocínio lógico, de modo que as coisas não dependessem mais da lógica. Então, o comportamento ele estava sempre condicionado a alguma coisa. Então, olha bem, hoje em dia a gente não sabe nem onde buscar a verdadeira informação a respeito se usa máscara ou se não usa. Então, olha o povo hoje como está. Você vê, as pessoas não sabem mais se usa máscara, se não usa, se são a favor ou não da vacina. É justamente isso. Ali houve sim, de maneira global, uma quebra, uma pane no pensamento lógico, raciocínio lógico das pessoas. Você vê que a pessoa fica condicionada a qualquer coisa. É tipo o usuário de drogas. Você vê uma pessoa que ela está, ou que é viciada em alguma outra coisa, videogame, existem diversos vícios. Há uma mudança de comportamento. Exatamente, olha bem, a pessoa às vezes chega a matar, roubar pessoas da própria família porque ele precisa satisfazer algo. Ele está condicionado a vida dele àquela droga. É mais ou menos isso daí. Hoje, agora veja bem, o que vamos lá, as pessoas, a sociedade vão buscar? O que elas estão condicionadas, né? Ou seja, eu entendo, né, essa é a minha opinião, não sei a de vocês, que hoje elas estão em busca de uma informação, em busca de uma fonte de algo que dê verdade para a vida dela, porque ela não pode mais pensar por si só e saber aquilo que é bom para a vida dela, para a família. Ela depende de alguma coisa, ela tem que ver, ou seja, tem que ser validado pela mídia, pelo jornal, ou por um veículo de comunicação.
E que tá difícil hoje em dia, né? Exato. É. Então, veículo de comunicação, vamos lá. Os jornais, né? Pega, por exemplo, você pega um jornal que é da Rede Globo e pega o jornal da Record. A mesma matéria, mas com informações Diferentes, né? totalmente Contraditório. contraditórias. Eles, ali não tem é o mesmo assunto, mas eles não têm a mesma concordância, né? Às vezes Agora, o mesmo veículo de às comunicação vezes o mesmo em veículo. datas diferentes. Sobre o mesmo Isso assunto. acontece também. Isso acontece também. Fez me lembrar também os ministros. O cara pegou, tinha uma opinião, uma opinião a respeito de um assunto há 3 anos atrás, depois vieram com o mesmo assunto, não teve a mesma conclusão, né? Mudou-se o entendimento. Ou mudança de voto da Suprema Corte. Então. É isso que eu ia falar. Prisão, né? Em Assim, segunda na instância. segunda instância, Condenação. Prisão Prisão depois de condenação em segunda instância. Uma hora vale, outra hora não vale. E aí, olha só a confusão mental. Instabilidade, você vê. Isso tudo causa instabilidade jurídica, instabilidade política, instabilidade social. Econômica também. Exato. Quem que vai investir num país totalmente Exato. né, na questão jurídica em crise, né? Nessa Então, mas situação. voltando para Pavlov, a gente vê que hoje isso não é totalmente um acaso, né? Não é uma coisa totalmente ocasional. Há intenções aí, né? Porque, cara, imagina o distúrbio que isso não causa numa sociedade, que é onde a gente quer chegar com o intuito desse vídeo. Imagine hoje como que não tá as pessoas. Cara, não tem credibilidade, a justiça não tem credibilidade, o judiciário, né, o executivo, por exemplo, fica aquela confusão, né? Você não consegue você não tem em quem você acreditar ali. Ou seja, a sociedade ela não tem, nem a arte, nem a música você consegue escapar para lugar nenhum. E nada, eu ia até fazer essa pergunta para o Anselmo. Você acha que isso, por exemplo, é uma coisa ocasional? Você acha que realmente aleatório? Você acha que é ocasional ou é uma coisa aleatória que é acaso? Eu acho que é proposital e né, não é ocasional, isso é proposital, tem um objetivo, eu creio, porque nós sabemos que a educação no Brasil é horrível, né? Então, é onde teve mais as doutrinas, né? Onde as escolas foram mais doutrinadas. Você falou algo importante, na escola tem bastante contradição. Contradição, principalmente na ideologia de Gramsci, né? Que é bem contraditório. Por exemplo, que eles usaram recentemente a mídia, o que aconteceu lá na comunidade do Jacarezinho, né? Colocando a bandidagem como vítimas, ou às vezes suspeitos. Nossa, verdade. Bem lembrado. Né? E fazendo os policiais de vilão. E condicionando isso às pessoas através dessas informações contraditórias, porque é bem contraditório. Os policiais não foram lá e encontraram os bandidos com guarda-chuva. Não é verdade? É verdade. Não, e na mesma semana teve o caso da invasão da creche em Saudades. Saudades também. E aí o direito... Os direitos humanos não serve, por exemplo, para as crianças e para a professora. E o direito à vida dessas pessoas? Então, é um negócio... Outra contradição, armamento, por exemplo. A grande maioria dos artistas, ou enfim, pessoas de grande influência social que são contra a arma de fogo, a grande maioria desses caras tem segurança armado. Então, olha bem que contradição. Por exemplo, e os cara são a favor do desarmamento, né? Os caras estão armados com seus seguranças e eles são a favor do desarmamento. Aí fica fácil, né? Até não chega no absurdo de às vezes ter algumas reivindicações que você fala, como que a gente chegou a esse estado de coisas? Que eu acho que é o objetivo desse vídeo, né? Olha como a gente chegou nesse estado de coisas. Assim, eu acho que foram décadas, né, de estimulação contraditória em cima do povo, de maneira massiva, de uma maneira ampla, através de todos da escola, acho que dos veículos de comunicação,
da arte, da música, Total. não é? Eu acho que tudo isso linka. E hoje a gente chega nesse estado de coisas, onde, por exemplo, existe uma reivindicação para você desarmar a polícia. Sim. Imagina só, cara, não faz sentido nenhum. Talvez para nós isso não faça sentido nenhum, porque de alguma maneira, assim como as pessoas tentam, vamos dizer assim, o Deep State tenta usar as teorias de Pavlov para quebrar a nossa cadeia de raciocínio lógico, a gente tem que fazer um movimento inverso, cara. Religar essa cadeia de raciocínio lógico e quebrar o experimento de Pavlov, de Otto Petzl de maneira global. Assim, as pessoas não entendem o quanto que isso é nocivo. Por exemplo, uma criança. Não sei se vocês já pararam para analisar dessa forma, né, que eu vou colocar agora. Por exemplo, uma criança, ela sendo submetida a esse experimento, né, ou seja, submetida a esses efeitos de contradição, pode ocasionar um trauma muito grande para uma criança, cara. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Insegurança. Uma mudança de comportamento definitiva. Cara, destrói a vida de uma criança isso daí. Eu tava vendo um exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. É a mesma coisa, você vai lá, você conversa com seu filho, ele é uma criança, e você pega e você fala bem assim, fala, ó, se você for bem na escola, tirar uma nota boa, eu vou te dar tal coisa. A meritocracia. A meritocracia. Aí a criança vai lá, se esforça, consegue êxito, né? Consegue tirar boas notas, e o pai vai lá e não cumpre com a sua palavra. Né? Isso é um estímulo contraditório total. E a criança, ela olha para isso e vendo o pai como uma referência para ele e fala, cara, eu não confio no meu pai, não confio na palavra dele. Né? Até antes, a gente já chegou a conversar sobre esse assunto, você vai se lembrar, antes a palavra tinha muito valor. É o famoso fio do bigode, né? Hoje não tem mais. Hoje você pode ver que é tudo contratual, porque a palavra do homem ela não tem valor mais. Nem empresa não tem. E assim, se você for notar, é uma coisa contraditória. Relação, por exemplo, líder e liderado. Vamos nos esforçar aqui, se a gente atingir a meta, tal coisa vai acontecer. E você vê às vezes o cara buscando, se entregando e tal, aí chega uma quebra de promessa do liderado. E quebra de confiança, né, cara? Quebra de confiança. Cara, e como que isso, hoje, dentro das empresas, eu não vejo ninguém trabalhar isso dentro das empresas, certo? Quem tem já noção sobre o assunto, o cara que é gestor e tem noção sobre o assunto, ele vai gerir ali o pessoal dele de uma forma mais correta, né? E o quanto isso é prejudicial para a empresa. Eu vejo isso, eu trabalho também com gestão de pessoas, eu vejo isso acontecer. A pessoa perde o estímulo, ela não vai produzir mais da forma que ela produzia. Cara, é uma série de coisas, se você for notar, cara, isso está ao nosso entorno de porque todas a gente as está formas. falando de diferentes coisas, não sei se vocês concordam. Pode parecer que não, estamos saindo do foco. Mas assim, empresa, sociedade, família e tal, o que muda é a amplitude. Mas todos são organizações. Uma organização privada, uma organização social, uma organização governamental, não governamental, uma organização familiar. E tudo isso, veja bem, lembra que a gente falou, o que fizeram foi pegar o experimento de Pavlov condicionado a um indivíduo e fazer isso tornar amplitude global. E é assim que começa. Então, assim, efeito na escola, efeito na família, efeito na sua comunidade local, no seu município, estado e assim Mas vai se você ampliando. for pegar, as bases. São as bases. Você pode ver, a gente falou do mainstream, mas isso entrou dentro das escolas também. Né? Você acha que não? Cara, isso está dentro das escolas também. Hoje, você chega numa faculdade, por exemplo, te vendem uma coisa. Quando você sai para o mercado, não é bem aquilo. Né? Totalmente diferente. Cara, é totalmente diferente. É puta de um estímulo contraditório que te fazem com você. Exato. Você tá entendendo? Hoje, vamos ser sinceros, cara. Quem tá. Não é verdade? Vem na cabeça um negócio aqui, ó. Não, pode falar. Depois eu falo isso aqui porque... até com essa pandemia... Até que essa pandemia piorou, né? Com essa ausência dos alunos, das crianças nas escolas, né? Exato. Então, se os pais elas não tiverem uma base de informação boa,
né? Daí que fica complicado, mais complicado ainda, né? Quer ver um exemplo clássico de estímulo contraditório? Vida social, né? A vida de uma família na rede social. E o que é, na verdade? Você vê um efeito Puta clássico. exemplo. Black Mirror, eu não sei se vocês já chegaram a assistir esse seriado, que é uma série muito legal, e tem diversas coisas que vai mostrando como que é a vida social de verdade e como que é a vida que é exposta. Então, ou seja, chegou a mudar o comportamento da família, de que a família não é mais aquilo que você vê na rede social, em fotos. A situação é totalmente contrária. Se você for ver pela rede social, quase todas as famílias são ricas, são felizes, unidos e tudo tá A legal. ausência de problemas, né? E o Brasil, a gente sabe como que tá, né? Uma utopia, né? Uma Utopia total. O vídeo tá ficando grande. Está ficando grande, mas é interessante. Eu acho que as pessoas têm que se atentar a isso, né? A gente sabe, a gente deu aqui o trajeto de como isso iniciou e como isso hoje está sendo usado de uma forma aplicada na sociedade, né? De uma forma, dá para a gente enumerar diversos exemplos aqui de contradições. A gente tem em todo lugar, em todas as esferas, igreja. A gente nem Igreja falou total, cara. Igreja total. Cara, vou dar um exemplo aqui do que eu vivi, e não faz muito tempo. O cara tava pregando na igreja, aí ele pegou e falou, tem a rodovia e tal, viu? Falando pro pessoal, exortando o pessoal na igreja, né? Falou, não tem aqui a rotatória, faça a rotatória, não faça. Porque dava para fazer a quebrada ali, né? Sim. Não é quebrada você Até entrar. imagino qual é o... Aí, não escuta, cara. Putz, e pior que eu que vi, sabe, cara? Mas enfim. Aí tava vindo embora e ele exortou assim com propriedade, sabe? Eu falei, putz, que legal, o cara tá, né? Chamando a atenção do pessoal para uma coisa que pode acontecer um acidente de verdade. Teve um dia que eu tava indo embora do serviço, cara. O fulano vai, não me faz o negócio errado, sabe? E ele chamando a atenção do pessoal. Então assim, cara, quem vê, vamos lá, qual o resultado disso, né? De um fiel que tá vendo ali o cara que tá à frente, às vezes ele fala uma coisa para você e ali depois ele mesmo ele faz uma coisa totalmente contrária do que ele tá falando. Qual é o efeito que isso pode trazer para um fiel? Eu acho que cara, isso vai no tal da quebra de confiança, né? Quebra de confiança. Quebra de confiança, quebra de cadeia, quebra de lógica. Isso tudo é o que realmente desestabiliza as pessoas, não é? Mas, assim, eu creio que o que está mais evidente, assim, o que alcança mais, assim, a massa populacional é a informação, né? É a mídia. Eu acho que é aí que nós temos que estar mais atentos, porque ela é uma arma poderosíssima, né? De contrariedade. Principalmente nessa forma que eles condicionam, através de um título ou enunciado de uma informação ali, de uma reportagem. E muitos brasileiros, né, muitas pessoas assim, não gostam de ler, eles só vê o título e eles não lêem a manchete ali, o anunciado, e não vê o texto inteiro que está acontecendo. Ali já só o texto ali do tema já condicionou a pessoa. Porque aí você tem mais estímulos, né? Porque aí o cara vê um estímulo aqui, outro aqui, vê as manchetes, tal, ele forma opinião. E é muito legal até aquele delegado Cunha, no canal dele, ele, logo que aconteceu aquela ocorrência lá na comunidade, na Jacarezinho, ele fez dois vídeos no canal dele. Até eu indico muito, o canal dele é muito bom, ele está crescendo bastante. E ele mesmo foi mostrando os termos técnicos ali inserido no texto. Né? Como que eles conseguem manipular. Vi esse vídeo. É interessante. Né? Eu vi esse vídeo. Aí você vê a contrariedade de uma forma, é como se fizesse o povo de besta, né? É como se eles ainda, graças a Deus, uma boa parcela, né? Principalmente nessas últimas eleições, as pessoas têm lido mais, têm buscado mais, né? Principalmente o movimento da direita tem crescido, as pessoas às vezes elas tinham os seus hábitos, né? Seus princípios,
mas elas não sabiam que elas poderiam ser da direita. O que é da direita? A direita aqui no Brasil ela é um embrião ainda, ela está crescendo. E isso é muito bom, porque agora muitas pessoas estão mais atentas a esses termos técnicos que é colocados, principalmente para causar um condicionamento contraditório. Eu acho que é interessante. Né? Perfeito. É isso Gente, aí, né, eu acho que valeu a conversa. Se for deixar, a gente vai ficar aqui bom tempo conversando. Vamos continuar conversando É aqui. um tema bem bacana. Mas eu acho que para vocês aí, eu acho que já deu um bom norte, né, Vinícius? Né, Anselmo? Deu uma boa ideia. E assim, fica mais uma vez a dica para vocês aí. Tenta identificar isso no meio que vocês convivem, né? De cada um de vocês. E entenda vocês que isso traz um efeito nocivo muito grande para a vida de vocês, a vida dos filhos de vocês, na verdade. Porque a pessoa que já está formada, já está com seu intelecto formado, às vezes ela não vai entrar nisso daí. Mas às vezes uma criança ela entra, né? Então assim, fique esperto, converse com os filhos de vocês, explica, esteja com eles próximos, né? Porque eu acho que a ideia é essa, né, Vinícius? É tentar formar, né? Estruturas familiares, né? Trazer isso de novo, porque a gente tá vendo que está se perdendo isso daí, não é mesmo, Vinícius? Exato. Então a ideia é isso, converse com seus filhos, traga para próximo. E nunca deixar de se informar, buscar fontes, né, com credibilidade, tá sempre analisando, sempre vendo a matéria se é real, se a fonte é verdadeira. Tomar cuidado com os termos técnicos, que vai te condicionar a uma contrariedade. Isso causa uma confusão na mente das pessoas. Então a mídia não é, né, ela não é a nossa amiga, infelizmente. Às vezes a gente está buscando informações, mas a gente ao mesmo tempo está sendo desinformado. Então é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Na verdade, eles têm interesses, né? E é que nem a política. Todo político ele tem interesses, cara. Não vai pensar você que não, porque tem. Tem um nicho ali deles, né? Que ele representa um nicho. Então ele representa o interesse de um nicho. Então não se engane com político, às vezes você vai acabar tendo uma decepção, porque às vezes não é os mesmos ideais que você defende. Então, e por isso, agora as eleições estão quase chegando aí. Exato. Né? As eleições estão perto, já é o ano que vem, que vai ser um bombardeamento de informações, de fake news, de informações falsas, de contrariedades. Fiquem atentos, entendeu? Busque informações para si próprios, né? Não vá na onda, né, dessas coisas. Só que assim, também não vamos generalizar, porque tem político bom, né? A gente sabe... Eu costumo dizer que a política é um mal que hoje é necessário na forma como a nossa sociedade é organizada. Então o que a gente tem que fazer é saber analisar e, no possível, buscar identificar. Eu acho que a grande blindagem para a gente não cair na cilada da estimulação contraditória é a gente ter sempre um pensamento, um raciocínio lógico, bem fundamentado, e não deixar quebrar esse raciocínio. É por isso que os revolucionários, né, os grandes, aqueles que lutam pela revolução, eles odeiam a filosofia de Aristóteles, porque ela é lógica. Né? Então, parte da base do livro que a gente surgiu, que fomentou essa discussão aqui, que é o Jardim das Aflições, ele mostra um outro filósofo aí. Não, então, cara, porque vamos ser sinceros, o progressismo, cara, é uma utopia. Tá entendendo? Não adianta você querer, puxa, cara, você achar que você vai ter aqui nesse mundo uma coisa, Alice no País da Maravilha, não vai ter. Então assim, não tem como. Esquece, agir pela lógica que nem você falou. Pode falar. Voltando assim um pouco, né, na parte jurídica, assim, o que vem acontecendo, principalmente aqui no Brasil, né, eu quero dar um exemplo de contrariedade, né? Uma pessoa, um político aí, né, não vou citar o nome, todo mundo já sabe, que está agora para ser presidente de novo, foi elegível, né, pela justiça, se torna elegível. Infelizmente, é aquele lema que fala, né, aqui no Brasil, o poste que mija no cachorro. Né? Aqui que o bandido persegue o mocinho e a banana que come o macaco. Então aqui no Brasil tudo é tudo contraditório.
Então, é umas coisas que acontecem que tome cuidado agora, né? Principalmente agora que esse político está solto, tá como se não tivesse feito nada. Ele roubou bilhões, trilhões, É absurdo, cara. desviou trilhões para Venezuela, para Cuba, né? O nosso dinheiro suado. Então, e agora está aí agindo como se nada tivesse acontecendo. Então, cuidado, entendeu? Não caia na balela, não caia nessas retóricas, né? Então, Cuidado com o Teatro das Tesouras. o Teatro das Tesouras, que é ali onde se fingem estar se confrontando, mas são a cara da mesma moeda. Então, são coisas assim que a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, aqui no Brasil, existem riquezas desse condicionamento contraditório. E eu acho que uma boa parte, eu creio, eu tenho fé, que uma boa parte dos brasileiros acordaram. Sim. Né? Então, Exatamente. vamos ficar atento a isso, Muitos já estão inconformados com a situação. com a situação. Seja você também inconformado, né? Vai lá e se inscreva no nosso canal, divulgue isso aí para os seus amigos, né? E ajuda a gente, dá engajamento pro nosso canal aí. Beleza? Eu acho que é isso, gente. Show de Valeu, bola. valeu Anselmo, valeu Vinícius. E daqui a pouco, daqui uns dias a gente já entra com novidades aí. Beleza? Até mais, forte abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.